Bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai ao mundo após ele. Licença, rapidinho. Voltar. Desculpe, falhas técnicas, início de ano, o povo voltando das férias, né? Assim, se reorganizando. As festas foram boas, aí a gente está meio que desnorteado, tá? Mas vamos entrar em paz aqui, tá? Na nossa última aula, meus irmãos, o que nós aprendemos foi acerca entramos então na semana que antecede a Paixão de Cristo. Tá? O capítulo 12 inicia-se com 6 dias antes da Páscoa, antes de Cristo se entregar por libação como oferta de sacrifício a Deus pelos pecados do mundo, certo? Então, diante disso, no capítulo 12, iniciamos e vimos a relação deste período, do fim do ministério público de Jesus, tá? E antes desse fim ser anunciado de fato, Maria unge a Jesus. Ela é repreendida pelos homens pelo fato dela ter ofertado melhor o unguento, o bálsamo que ela ungiu a Jesus. Tanto Judas aqui, o João destaca que foi Judas que falou, mas sabemos que isso foi um pensamento comum de todos que estavam ali, acerca daquilo que Maria fez. Maria pegou tudo que ela tinha e ofertou, e adorou a Jesus, entregando, ofertando tudo o que ela tinha, aquilo que era de mais valioso. Isso nós vimos na nossa última aula. Vimos também que havia o plano dos líderes religiosos de tirar a vida de Lázaro. Por quê? Porque após o milagre de Jesus da ressurreição de Lázaro, o que aconteceu? Muitas pessoas que estavam ali presentes, certo? Digo isso porque, como o João é bem enfático com relação a datas, ele diz que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. É sabido por todos nós que já estudamos o Evangelho desde o início, que era ritual, era obrigatório de todo judeu subir até a cidade de Jerusalém para celebrar as festas que eram instituídas pelo próprio Deus na lei. E uma delas era a Páscoa. A Páscoa era uma das 3 mais importantes festas celebradas dentro do povo israelita. E com isso, todos eram convocados a subir a Jerusalém para celebrar a festa. 6 dias antes, muito provavelmente, as pessoas que saíam do local de sua habitação, que não era propriamente em Jerusalém, todos judeus saíam de onde moravam e peregrinavam rumo a Jerusalém. E isso demandava dias, meus irmãos. Lembramos do contexto histórico também. Não é um contexto que nós nos encontramos, que temos carros, mesmo carroças, eram difíceis para uma população rural. E isso dificultava o transporte, sendo uma viagem muito longa,
muito prolongada, de dias. A gente cansa e se fatiga de uma viagem de 4, 5 horas. Imagine uma viagem que durava 3, 4, 5 dias, dependendo de onde você morava. Então, esse tempo era levantado pelo povo para peregrinação até a cidade de Jerusalém para celebrar a festa. E quando Jesus realiza o milagre da ressurreição de Lázaro, alguns estavam lá, na cidade de Betânia. Então, muitos testemunharam, foram testemunhas oculares da ressurreição de Lázaro. Como vimos também nas aulas anteriores, alguns creram, outros, porém, foram diretamente até os líderes religiosos fofocarem acerca da situação. Eles não foram com o intuito de que ouvindo os fariseus ou os líderes religiosos do milagre, do sinal que havia sido operado, de que agora os judeus verão, os fariseus, os líderes religiosos verão que aquele de fato que realizou tamanho sinal é de fato Cristo, o Messias prometido por Deus em toda a sua palavra descrita no Antigo Testamento. Eles foram para dar um testemunho contrário, eles foram para dedurar que Jesus estava ali presente e estava operando ainda, mesmo que contra a vontade dos líderes religiosos. Com isso, diante das testemunhas que viram e passaram a relatar o sinal que Cristo havia realizado para com Lázaro, tramaram então os líderes religiosos em tirar a vida de Lázaro. Para quê? Para que o testemunho fosse silenciado. Para que Lázaro morto não desse crédito à ressurreição. Ora, ele já havia morrido uma vez e morreu de novo. Então era falso aquele testemunho. Quando as pessoas forem ter como verdadeiro, não teriam, porque ele já não estaria mais entre o povo. E agora, no dia seguinte, após a unção de Jesus por Maria, ele agora segue em peregrinação a Jerusalém. Como todo judeu deveria cumprir a lei. E a lei era que eles fossem e celebrassem a Páscoa em Jerusalém. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês vão desprezar hoje os slides, porque não deu muito certo, tá certo? Vamos ficar só aqui por esta manhã. Então, Jesus havia nem chegado ainda à porta de Jerusalém. As multidões que estavam já presentes na cidade, sabendo, ouvindo do testemunho e dos relatos de outros que estavam, e mesmo ao longo da história do ministério de Cristo, sabendo que Jesus estava indo até Jerusalém, prontamente se dispõe a encontrar com ele no caminho. Jesus estava em Betânia, a cidade de Betânia fica a 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, e nesse caminho as pessoas, tanto as que já estavam em Jerusalém, foram até o encontro de Cristo, como as que estavam com ele em Betânia. Então uma grande multidão estava ao lado de Cristo, certo? É relatado aqui essas duas multidões, tanto a que estavam em Jerusalém e foram se encontrar com ele no caminho, como as que estavam seguindo com ele até Jerusalém. E prontamente, diante da realidade de que Cristo estava entrando em Jerusalém, eles se reúnem, pegam ramos de palmeira e aclamam a Cristo. Enquanto Cristo entra na cidade de Jerusalém, a grande multidão aclama a chegada dele, a vinda dele. E o que isso representa? Bem estudamos, e isso aqui é um exercício para vocês que vêm acompanhando os estudos, tá certo? Se você está chegando aqui por agora, recomendo você a voltar às aulas anteriores para ir acompanhando o raciocínio que se segue aqui, tá? Por que é importante isso? Porque João, o que é interessante na literatura de João é que todas as coisas que ele descreve com um propósito ensinável. E por que isso aqui é descrito dessa forma? Trazendo à memória que esse também é um relato que se encontra nos outros evangelhos sinóticos, tá certo? A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, ela também é relatada nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
Tá? Aqui, João, ele omite algumas informações que nos evangelhos sinóticos se tornam claros. Mas uma anula a outra de forma nenhuma. Uma complementa o entendimento da situação como todo, de acordo com a interpretação que cada escritor, cada evangelista descreveu em seus evangelhos. Tá certo? Mas isso aqui é comum nos 4 evangelhos. Cristo entrou em Jerusalém sendo aclamado pelo povo. E isso é uma celebração, é uma representação da celebração da festa dos tabernáculos. Vocês lembram que eu já falei sobre essa festa com vocês aqui? A gente já discutiu um bom tempo sobre essa festa. A festa dos tabernáculos, ela se dava 6 meses antes da Páscoa. E nessa festa dos tabernáculos, as pessoas eram convidadas a, durante 7 dias da semana, morarem fora das suas casas. Eram construídas tendas. Estas tendas eram construídas de madeiras que eram encontradas. O teto era forrado com folhas das árvores que fossem encontradas. E eles passavam 7 dias celebrando essa festa fora das suas casas. Essa festa, ela tem um cunho, ela tem um propósito estabelecido. Ela olha tanto para o passado, olhando para o presente, como também ela tem um olhar para o futuro. Tá? Ela olha para o passado porque traz à memória do povo israelita a condição em que eles se encontravam no deserto. Eles eram peregrinos, eles não tinham uma cidade e Deus conduziu eles à terra prometida. Deus proveu para eles, na situação do deserto em que se encontrava, pão, água, cordonizes. Deus proveu para ele mantimento e sustento durante os 40 anos que peregrinaram no deserto. Então essa festa olha para o passado. Deus provendo para o seu povo tudo o que é necessário para o seu sustento. Essa festa também ela olha para o presente, porque todo o povo agora estava diante do cumprimento da promessa que Deus havia feito no passado. Enquanto eles peregrinavam, Deus havia prometido não somente aos israelitas, mas também aos patriarcas, a Israel, a Isaac e a Abraão. Havia prometido que daria a eles uma herança, uma terra que mana leite e mel. E eles estarem naquele lugar celebrando aquela festa é o cumprimento da fidelidade do Senhor. É uma expressão real da fidelidade de Deus, que é fiel. Não como nós homens que dizemos hoje e amanhã já descumprimos, mas Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Lembrando, cada uma das suas promessas não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu anseio, mas cada palavra que Deus proferiu por meio de seus servos, por meio dos profetas e que está registrado na sua palavra, cada uma será cumprida e estabelecida conforme o beneplácito da sua boa vontade. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Ele não é fiel para cumprir a minha e a sua vontade. Ele é fiel para cumprir a sua boa vontade. E isso é uma celebração real para aqueles que estavam celebrando essa festa. E é uma promessa, é uma celebração ainda que escatológica, futura. Por quê? Porque diante dessa celebração da festa dos tabernáculos, o que acontecia? Todas as pessoas que estavam em Jerusalém celebrando a festa dos tabernáculos saíam por toda a cidade, sendo conduzidas pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos músicos. Eles eram seguidos, toda a cidade seguia em uma procissão, se assim eu posso falar a palavra, adorando a Deus. E o que eles cantavam nessa procissão é o conhecido bloco dos salmos de Halel, que é o salmo do 113 ao 118. E no ápice dessa festa, no ápice dessa entoação de cânticos e hinos, é declarado o que está no salmo 118. Salva-nos, ó Deus, salva-nos, Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. E é justamente esta declaração do Salmo 118 que o povo aqui se alegra e celebra a entrada do verdadeiro Cristo em Jerusalém. Quando eles dizem Hosana, Hosana significa salva-nos, ó Deus.
socorre-nos, Senhor. Hosana significa isso, salva-nos. E eles continuam a adoração dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Essa última partícula aqui, rei de Israel, não está contida no Salmo 118, mas é um acréscimo da interpretação teológica de que aqueles que estavam vivenciando esse momento interpretavam da situação. Mesmo que com a fé pequena e muitas vezes falando sem entendimento pleno do que isso significa, eles estavam declarando que o Messias, o verdadeiro Messias, estava agora adentrando em Israel. Estava entrando em Jerusalém. Então, quando eles declaram, Hosana, salva-nos, ó Deus, porque tu se fizesse manifesto em nosso meio, tu ouviu os nossos clamores, tu nos atendeu o nosso labor, salva-nos, ó Deus, porque em ti esperamos, em ti confiamos, em ti está a nossa segurança, em ti está a nossa salvação. Mesmo que sem entenderem plenamente o que eles estavam falando, nós hoje, como entendemos de uma forma mais abrangente do que eles, nós entendemos o que isso significa. E isso para nós é o nosso cântico de adoração. Clamamos pela salvação do Senhor, mesmo sem entender e saber que precisávamos dele. Mas o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Salvou-nos do quê? Da opressão de um império? Não, salvou-nos da opressão do pecado. Salvou-nos da ofensa que todos os dias operávamos contra Deus. Salvou-nos de nós mesmos e nos deu uma nova vida. Salvou-nos o Senhor, bendito é tu, Senhor, quem vem em nome do Pai. Bendito é tu, Senhor, que operou a nós tamanha e grandiosa salvação. És o rei de Israel, é o verdadeiro rei do povo de Deus. É o verdadeiro rei do povo de Deus. O povo de Deus não consiste apenas nos israelitas. O povo de Deus hoje não consiste apenas naqueles que são de alguma forma descendentes judaicos. O povo de Deus se compõe de todo aquele que levanta e professa o nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O povo de Deus se compõe daqueles a quem Ele misericordiosamente e benignamente destampou os nossos ouvidos, tirou a cegueira dos nossos olhos e pudemos então contemplar a verdadeira luz. A estes é que compõe o povo de Deus. E a estes que compõem o povo de Deus pode declarar verdadeiramente: bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel, que salvou o seu povo da perdição, salvou o seu povo da morte eterna. Trouxe-nos nova vida, concedeu-nos, Senhor, para louvor e glória do seu nome, perdão dos nossos pecados e nos levou para perto de ti, para junto de ti. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, nos outros evangelhos diz que alguém foi que conseguiu o jumentinho para ele. Alguns dos discípulos foram e conseguiram esse jumentinho para que Jesus entrasse. Mas perceba que isso não acontece porque os discípulos sabiam das profecias. Eles poderiam ter um entendimento. Mas como Deus é soberano por toda a história, toda ela converge para que aquilo que Ele prometeu finalmente se cumpra. E isso é declarado lá em Zacarias, um dos profetas menores que nós também já estudamos. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, declara justamente o que está aqui no versículo 15. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Era um filho de jumenta. Ele ainda não havia sido montado. E para que a profecia declarada lá em Zacarias se cumprisse com relação a Cristo, isto aconteceu. Os discípulos providenciaram o jumento, talvez até porque para facilitar o caminho do Senhor para a entrada de Jerusalém, porque uma grande multidão estava com ele. Muitos queriam ter com ele. Então a multidão acabaria que atrapalhando. E diante dele, sentado no jumento, facilitaria o transporte. Mas veja que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
Todas as coisas cooperam para que a palavra de Deus se cumpra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele falou se cumprirá, e se cumpriu com as revelações que foram dadas acerca de Cristo. Então ele sobe no jumento para que se cumpra a palavra de Deus. E o versículo 16 diz assim: seus discípulos a princípio não compreenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também que isso lhe fizeram. Mais uma vez, isso comprova que eles não fizeram com o conhecimento acerca das Escrituras, mas para que a Escritura fosse cumprida. E isso eles só foram entender depois que Cristo, após a sua ressurreição, abriu verdadeiramente os olhos para que eles entendessem o conteúdo das Escrituras. Isso João é bem claro com relação a isso. Outras passagens nós já lemos que algumas coisas aconteceram e os discípulos não entenderam as falas de Jesus. Quando Jesus vai purificar o templo e ele diz que em 3 dias o templo seria derrubado e 3 dias ele seria edificado novamente. Eles ouviram, mas eles não compreenderam o teor dessa profecia. Somente quando Cristo ressurge dentre os mortos, é que eles então têm os seus olhos e sua mente aberta para compreender a palavra. Da mesma forma acontece aqui com esse relato. Dava, pois, testemunho disto à multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Quem presenciou o milagre, o sinal da ressurreição de Lázaro, testemunhava para quem não viu. Eles falaram acerca do que viram àqueles que não viram. Tá? Quando as duas multidões se encontram, quem estava com Jesus no ato do sinal da ressurreição começa a testemunhar para quem não estava presente. Por causa disso, por causa de quê? Por causa do testemunho, certo? Também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. De sorte que os fariseus disseram, diante de toda essa situação, vimos que os fariseus já haviam determinado entre si num concílio de que haveriam de matar a Jesus. Já estava decidido. Em Jerusalém já era certo disso acontecer. Porém, lembremos que havia uma grande multidão que vinha de fora, certo? Que ouviram dos testemunhos acerca do ministério de Cristo aqui na terra. Então, aqueles que não ouviram ou ouviram, estavam curiosos para saber. Então, todos, quando souberam que Cristo estava presente, correram ao seu encontro, certo? Porém, os fariseus, vendo que grande multidão acompanhava, e já tendo certo a decisão que havia sido determinada, então eles no momento não fazem nada. Por quê? Por causa da multidão. Se eles prendessem a Jesus, Jesus sendo naquele momento adorado por toda Jerusalém, se assim eu posso dizer, por todo aquele povo que estava seguindo, se os judeus, se os fariseus, os líderes religiosos fizessem isso, então certamente se voltariam contra a liderança. Haveria um motim e isso seria uma tragédia geral para a cidade de Jerusalém. E o que é que os líderes religiosos não queriam? Justamente um motim, para que o Império Romano não viesse sobre eles e os castigassem e os punissem ainda mais, tirando toda a autoridade que eles tinham. Compreendido até aqui? Um fato importante que eu falei na semana passada e que eu volto a trazer aqui de novo, é essa característica interessante da relação aqui do jumento. O jumento era um animal de riqueza. Hoje a gente não tem tanto esse valor para o pobre do jumentinho, né? O jumentinho, infelizmente, é um bichinho desprezado, né? Geralmente são aqueles que têm menos condições financeiras, né? Que tem um jumentinho para ajudar a carregar as coisas. Tem gente que nem o jumentinho tem, né? Aí, infelizmente, os jumentinhos foram rebaixados na nossa sociedade.
Brincadeira, gente. Eles foram diminuídos na nossa sociedade com relação ao seu valor. Mas, para o contexto histórico, o jumento era um animal de posse. Não eram todos que tinham essa condição. É tanto que no Antigo Testamento, quando se declarava que alguém era rico ou que tinha muita posse, dizia que ele tinha jumentos e jumentas, né? Para destacar a importância financeira que aquela pessoa tinha. Então, um fator interessante aqui é que Jesus, rei, mesmo que aos olhos do mundo ele fosse pobre, humilde, não que humilde seja uma característica de alguém que não tem muita condição financeira, mas ele era uma pessoa pobre, sobe no jumento, que era de alguém rico, possessão de alguém com muitas riquezas, e isso é bastante simbólico porque, diante da tradição cultural, um rei, quando ia de uma cidade a outra, quando ele ia de um local para outro, quando ele ia num jumento, ele estava simbolizando que ele estava indo ao encontro daquela cidade em sinal de paz. Ele não queria guerra. Ele queria ir àquela cidade em sinal de paz. Ele estava indo para ter uma conversa amigável. Porém, quando um rei sai de uma cidade a outra em cima de um cavalo, ele está declarando que ele está indo em guerra. Por quê? Porque um cavalo, comparado com um jumento, é um animal mais alto, mais forte. Ele tem uma capacidade maior de correr, não é? Então, para quem vai em guerra, em luta, ou pelejar contra alguém, ele vai usar, obviamente, um cavalo. Não vai usar um jumentinho. Então, essa apresentação aqui torna bem claro o sentido de como Cristo entra em Jerusalém. O verdadeiro rei de Israel, ele vem não para trazer guerra. Ele vem para trazer paz. O verdadeiro rei de Israel é aclamado pelo povo porque ele vem em paz. E essa apresentação cai por terra todo o sentimento nacionalista que o judeu tinha, de que quando o Messias viesse, ele viria para subjugar todos os povos, ele viria para tirar o domínio dos judeus, do povo de Deus, do Império Romano, ele viria para reinar sobre todas as nações. E Cristo vem e confronta todo tipo de interpretação e entendimento que o judeu tinha acerca dele mesmo. Ele não vem para subjugar povos, por mais que ele é rei sobre todas as coisas. Ele não vem para dominar sobre o Império Romano, para livrar os judeus, o seu povo, da escravidão dos impérios. Ele vem em paz. Ele vem não para trazer o juízo à espada, ele vem para salvar. Ele vem não para condenar o povo, mas ao contrário, ele vem para salvar. Ele vem em paz para trazer a paz que nós desesperadamente ansiamos desde a queda. Quando a queda irrompeu no mundo, houve uma dissensão, houve uma briga entre eu e Deus, entre eu e meu próximo. E quando Cristo vem em paz, ele vem para trazer a paz que era para ser estabelecida desde os primórdios. Desde todas as coisas, ele vem para trazer paz para mim e Deus. Ele vem para trazer paz para mim e para você. Porque o pecado não nos separa somente de Deus, o pecado nos separa também dos homens. E é nessa condição que Cristo vem. Ele vem trazendo a paz que a nossa alma tanto anseia e almeja. Jesus concedeu a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os judeus veem essa multidão, ele diz: vede que nada os aproveitais. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, o povo já se foi mesmo, não há nada que a gente possa fazer no momento, mas no tempo oportuno isso vai acontecer. Por quê? Porque o mundo vai após ele. O mundo o segue, as pessoas o seguem, né? E é nesse sentido que isso acontece. Compreendido até aqui, meus irmãos? Posso dar continuidade? Versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus.
Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente, com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Até aqui por enquanto. Após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, após essa aclamação e muita gente querendo pegar em Jesus, obviamente, né? Vem diante dessa multidão alguns gregos que também subiram para Jerusalém para a festa. Aqui não deixa claro, mas é interpretado que esses gregos eram gregos prosélitos. E o que isso significa, Poliana? São gregos que foram convertidos ao judaísmo. Somente os judeus tinham o direito e a liberdade de subir até o templo para a adoração, para celebrar a festa da Páscoa. Mesmo que no templo havia um pátio separado para os gentios, eles tinham esse acesso, mas para a celebração da Páscoa em si, somente os judeus tinham a liberdade. É tanto que até o limite onde o gentio poderia estar dentro do templo, no pátio dos gentios, haviam várias observações, dizendo que dali eles não poderiam seguir, se caso seguissem, seriam julgados conforme a lei de Moisés, certo? Ou seja, eles seriam tirados de lá, seriam excomungados da cidade ou provavelmente até apedrejados fora da cidade, certo? Havia vários sinais. Então, quando diz aqui no relato de João que esses gregos haviam ido para adorar durante a festa, provavelmente eram gregos prosélitos, gregos que haviam se convertido ao judaísmo, tá certo? Não deixam de ser gentios, tá certo? Não deixam de ser gentios para o nosso entendimento aqui. Então, estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi, disse a André, e André e Filipe juntos comunicaram a Jesus. O interessante aqui desse relato é que esses gregos foram até Filipe e André. Por quê? Porque eram conhecidos dele? Muito provavelmente não. Porque Filipe e André é um nome grego. Mesmo que Filipe e André sejam judeus, eles tinham nomes gregos. Então, com grego se entende, né? Vamos falar com quem conhece a nossa língua. Aí, provavelmente, esse foi o motivo deles terem se aproximado de Filipe e de André. Quando foram até Jesus, Jesus não responde, se vocês prestarem uma atenção na leitura. Jesus não responde. Ele vai responder isso mais na frente de uma forma bem implícita. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parafraseando, tá? Quem tiver atenado vai entender o que Jesus vai responder aqui, tá? Respondeu-lhe Jesus, versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem.
Ora, foram homens ter com Jesus perguntando se poderia estar mais próximo, se poderia chegar até Jesus. Aí Jesus responde: está chegando a hora? Que negócio esquisito é esse? Que negócio esquisito é esse? Jesus aqui, ele vai falar de uma forma. Para nós, claro que nós estamos estudando, talvez não seja para quem ouviu primariamente. Mas o fato desses gregos virem procurarem a presença de Jesus, serviu de gatilho para Jesus, esse momento. Ele entendendo de fato que havia chegado a hora da sua morte. Se havia alguma outra situação que pudesse acontecer, o fato desses gregos virem procurar a Jesus, serve de gatilho para Jesus, como eu já disse, que de fato a hora era agora. Era o tempo determinado, estabelecido pelo próprio Deus para que Jesus fosse morto, certo? Isso serve de gatilho. Então, Jesus responde que agora, de fato, é a hora dele ser glorificado como filho do homem. Lembrando que o filho do homem é uma descrição escatológica, messiânica de Cristo, de Jesus, do Messias. Essa descrição aqui, filho do homem, se apresenta lá em Daniel, quando Deus traz uma profecia a Daniel, e ele fala abertamente que Deus enviaria o filho do homem, né? Tem essa profecia, Daniel 9, você vai lá, depois, agora não, depois você vai lá e leia, tá? Para você entender. Mas é uma figura messiânica. Então, quando ele diz que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, aqui a gente já muda um pouco a nossa atenção para um cunho mais teológico, certo? A gente vai mudar um pouco aqui nossa atenção para um fundo mais teológico. Em que sentido? Cristo aqui, ele vai mostrar e ele vai nos ensinar, como leitores aqui, vai revelar aos seus discípulos e a nós como leitores, vai nos ensinar o conteúdo teológico da sua vinda. Nós vamos, a partir de então, compreender a visão da glorificação e da morte. O que é a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo traz glorificação para Ele? Como é que você, no mais alto nível de sofrimento, pode expressar a glória de Deus? Certo? Nós vamos ver a partir de então, Cristo nos ensinando acerca disso. É Cristo que está ensinando, tá, meus irmãos? Não sou eu que estou tirando nada daqui, não. Tá? Estou imaginando, é Cristo que está nos ensinando essa revelação, tá? A glorificação do Filho do Homem, como isso se dá. Aí ele continua dizendo que em verdade vos digo, o amém de Deus, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A forma de economia daquele povo era totalmente a agricultura, era agrícola. Era um povo que sabia lidar com plantação, de plantar e colher. Então, essa parábola que Jesus ensina aqui, esse provérbio que é dado aqui por Jesus, não é um provérbio que é difícil compreensão para aquele povo, porque eles sabiam como se dava. Para uma planta crescer, para você ter milho na sua plantação, você tem que lançar a semente no chão. A semente ela vai morrer. É necessário que a semente morra para quê? Para que ela possa tornar um pé de milho. Um grão de milho não é um milho, é um grão de milho. Mas é necessário que um grão de milho morra para que nasça um milho, uma espiga de milho. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo essa minha analogia aqui? Tá? Então, a analogia que ele faz, o provérbio que ele traz aqui, é de conhecimento do povo. Uma coisa que é natural que aconteça, não é algo sobrenatural. Mas ele está trazendo isso para uma realidade, para um povo que é sofrido, para um povo que está esperando um Messias que livre ele da opressão do Império Romano, para que eles tenham a glória que eles tinham quando Davi era rei, quando Salomão era rei. Então, Cristo aqui está mostrando, ele está ensinando ao povo o principal característica do servo sofredor de Deus. Certo? Compreendido até aqui? É necessário, para uma planta crescer, é necessário que a semente morra. Da mesma forma, para que
o reino de Deus avance, é necessário que a semente morra. É isso que ele ensina. Se ela não morrer, ela não vai produzir. Se uma semente não produz, ela não é válida. Ela é jogada fora. Ou ela é deixada lá no canto dela. Morreu mesmo, não vai interferir em ninguém. E Cristo passa a nos ensinar ainda mais com relação a isso. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aí ele conclui esse pensamento dizendo assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Bom, Paulina, você falou em línguas aí, reproduziu o que João escreveu aqui, o que Jesus falou, mas eu ainda continuo sem entender o propósito dessa fala de Cristo aqui, desse ensino de Cristo aqui. Cristo está dizendo que os gregos virem até ele, demonstra que de fato a hora está se aproximando. Ele entende, é o gatilho dele. E por causa disso, o versículo 27 vai dizer que a sua alma passa a se tornar angustiada. Mas a gente vai chegar lá. Ele entende que os gregos se aproximando dele é o sinal, é o gatilho de que o fim está próximo. O seu ministério está de fato chegando ao fim. Então ele passa a ensinar essa realidade. Por quê? Porque, como eu disse, o povo expectava um Messias diferente daquele que Deus apresentou para eles. A interpretação que eles tinham do Messias era um Messias para a presente era, para livrar ele da opressão dos inimigos. Mas Deus havia prometido que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Deus não havia prometido um reino de abundância para o seu povo aqui. Deus havia prometido um Messias, o verdadeiro Cristo, que nos libertaria de todo o mal que o pecado ocasionou, de tudo aquilo que Satanás induziu o homem e a mulher a cair. O verdadeiro inimigo das nossas almas não é a política. Não é quem está sentado lá na presidência da República. O verdadeiro inimigo das nossas almas é o pecado. É Satanás que nos leva para mais longe da presença de Deus. E é isso que Cristo está ensinando. Olha, o meu propósito, a minha vinda aqui, não é para que vocês sejam livres de Roma. É para que vocês sejam livres do inimigo que causou todo o mal a todo ser humano. O pecado. Para que você seja livre de você mesmo. Porque o pecado irrompendo no mundo, o nosso coração fica contrário a Deus. Nós não amamos a Deus, nós não buscamos a sua presença, e muito menos queremos saber dele. Não é à toa, meus irmãos, que quando a gente chega e vai falar do Evangelho, lá vem o santarrão, lá vem o tolo, lá vem o doido, lá vem falar de Jesus de novo. Não é porque eles nos odeiam, mas é porque eles odeiam a Deus. Nós, na nossa condição de pecadores, nós odiamos. Vocês entendem o conteúdo dessa palavra? Nós odiamos, nós não queremos saber, nós não temos interesse nenhum, porque nós estamos mortos. Louvado seja o nome, estávamos, para a glória de Deus, nós estávamos mortos, e é nessa condição que o mundo se encontra. Então, quando ele diz que quando a semente precisa cair na terra e precisa morrer, para quê? Ela morrendo, somente quando ela morre que ela frutifica, ele está apontando para a sua obra. O seu ministério não foi os ensinos somente, o seu ministério não foram somente os sinais, os milagres que foram operados, porque isso tudo combina para uma obra maior, para o ápice do seu ministério, que é o quê? Ser ofertado, se dar por nós como libação dos nossos pecados, como sacrifício puro e perfeito, para que a ira de Deus não caia sobre nós. O ápice do ministério de Cristo é ele ser levantado na cruz. Ele precisa morrer
Por quê? Porque Deus nos amou de tal forma que nos entregou o seu Filho único, o único que expressa Deus verdadeiramente como Ele é, aquele único homem que foi capaz de obedecer a Deus a tempo e fora de tempo. Aquele único homem que se ofertou e em todo tempo negou a si mesmo para que a vontade do Pai fosse cumprida e manifesta a nós. É Ele. É Ele que precisa morrer. E isso também respinga a nós. Nós, obviamente, não vamos morrer como Cristo morreu, porque a obra de sacrifício de Cristo é o único, perfeito e eficaz para expiar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram expiados por Cristo na cruz. E isso respinga a nós, porque o próprio Cristo vai dizer: quem ama a sua vida, perde-a. Parafraseando o Evangelho Sinótico: quem tomar a sua cruz e me siga, morra. É isso que deve acontecer. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. E o que Cristo está nos ensinando? Que nós devemos morrer assim como Ele morreu. Negou a si mesmo, a sua vontade, e obedeceu e cumpriu a vontade do Pai neste mundo. É para nós também esse desejo, esse dever. Para todo aquele que diz que ama, que serve, que Cristo é o seu Senhor e Salvador, é esse o mínimo que deve ser realizado. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Qual o maior exemplo de Cristo em todo o seu ministério para nós? Sua vida de obediência, de abnegação, de negar a si mesmo. Todas as vezes em que nós lemos esse evangelho até aqui, nós vemos Cristo dizendo que Ele não está ali para fazer a sua vontade, mas Ele está ali para fazer a vontade do Pai. Ele não encarnou para fazer a sua vontade. Olha que bonitinho, eu vou encarnar, vou virar homem, Pai. Não, Ele fez para cumprir a vontade do Pai. Cristo viveu, deixou a sua glória. Meus irmãos, como é que a gente não contempla isso? Essa realidade, tudo aquilo que Jesus abriu mão para cumprir a vontade do Pai, e muitas vezes nós, por nosso orgulho besta, infantil, doentio, não queremos fazer aquilo que a palavra nos exige. Quantas vezes o nosso orgulho eu não queria chorar já na primeira aula do ano. Mas isso vem martelando desde quando eu estudei. Quantas vezes nós somos orgulhosos, infantis, querendo que a nossa vontade seja feita, nos colocando como maiores e melhores. Não vou perdoar não, porque fulano fez isso contra mim. Não, eu não vou amar não, porque fulano não me dá paz. Que infantilidade, meus irmãos. Que infantilidade da nossa parte. Que coração mais duro é o nosso. Quando Cristo tem como exemplo o nosso Senhor, que deixou a sua glória, que deixou de estar ao lado do seu Pai, que lhe ama verdadeiramente, deixou a glória, deixou os céus, deixou os anjos e se humilhou. O Deus soberano e criador se tornou criatura, abdicou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, de toda a sua soberania, e se humilhou como nós. E viveu, desde o dia que nasceu, até o dia da sua morte, para o louvor da glória do Pai.
para o louvor da glória do Pai. Tudo aquilo que era para nós termos feito, Cristo cumpriu cabalmente e eficazmente. Por isso que Ele é o novo Adão. Por isso que a nova aliança firmada pelo seu sangue é a nova aliança que nos leva de volta para Deus. Não pense você que você se sacrificando, você servindo, você doando, você gastando o seu tempo e sua vida dentro da obra de Cristo vai levar você de volta para Cristo. Se você não tiver Cristo, precisamos desesperadamente de Cristo. Desesperadamente de Cristo, meus irmãos. Olhe para nós. Olhe para a igreja do Senhor. Quão fracos nós estamos. Quanta debilidade nós temos. Nós não somos capazes de nos levantarmos dessa cadeira e ir lá fora anunciar o Evangelho. Nós não somos capazes de dar testemunho onde quer que nós estejamos de que nós verdadeiramente fomos salvos por Cristo e que Ele é o nosso Senhor. Nós nos importamos, sabe com o quê? Com outras coisas. Queremos a glória do homem, queremos que o homem nos veja fazendo as coisas, queremos ser reconhecidos porque fazemos isso, porque nos doamos, porque entregamos, porque ofertamos. Queremos preencher as casas do Senhor de ar-condicionado e de cadeiras mais confortáveis. Queremos encher as pessoas de conhecimento, quando na verdade elas precisam desesperadamente do Senhor. Voltamos às nossas forças para encher o povo de, é porque a igreja não gosta, porque a igreja não aceita, porque a igreja não é assim. Quem é o dono da igreja é Cristo. Quem morreu pela igreja foi Cristo. Não é o que eu e que você pensa. Paramos por aqui de dizer, o culto esta noite foi uma bênção. A palavra foi tremenda. A palavra é de Deus para o povo. Você gostando ou não, a palavra de Deus é para você. Fulano era para estar aqui para ouvir essa palavra, mas quem está aqui é você, então receba. Meus irmãos, que a nossa oração seja sonda, Senhor, e conhece o nosso coração. Porque eu bem sei, que há caminhos maus, que há portas que precisam ser abertas, que há pecados que precisam ser revelados e desmascarados para que eu possa me converter, para que eu possa entender, Senhor, o Teu sacrifício por mim, a Tua obra realizada por mim, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, o Teu único nome seja glorificado, ó Deus. Não a mim, que eu morra todos os dias, que doa, mesmo que doa, mas que eu morra todos os dias, para que o Teu nome seja glorificado. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Cristo está indo para a cruz. Cristo sabe muito bem para onde Ele está indo. Ele está indo para a cruz. E o chamado aqui de Cristo para todos aqueles que são seus servos é o mesmo caminho. Ele seguiu a cruz. Eu preciso tomar a minha cruz. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir, porque aonde Ele estiver, ali também o seu servo estará. E se alguém serve, com certeza, meus irmãos, não é uma interpretação dúbia aqui. Pode ser. Não, talvez aconteça. Não, o Pai honrará. Assim como o Pai honra o Filho que obedientemente serviu a Ele, honrará também ao servo que honra e cumpre e obedece à vontade de Deus, do seu Filho Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós professamos a nossa fé em Cristo, não é que a gente está declarando a fé a outro Deus, não. Porque Cristo é a expressão exata
de Deus. Quando eu declaro minha fé a Cristo, eu declaro, obviamente, minha fé a Deus. E se Deus honrou o seu filho, que obedeceu até a morte, por que não? Ele negaria a honra àqueles que o servem até o fim. Isso aqui é um aprendizado de Cristo a nós. O Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Não nos esqueçamos, por mais que João tenha um propósito de anunciar aos seus leitores Cristo como Deus, como o verdadeiro Deus, o verdadeiro Messias, aquele que foi enviado por Pai para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós não podemos tirar da nossa mente que Cristo também é homem. Ele é suscetível aos mesmos sentimentos que nós sentimos. Cristo teve fome, Cristo teve sede, Cristo também se angustiou. Se angustiou por quê? Ele não estava certo do que ele iria fazer? Estava, mas isso não isenta a gente de ter medo, não. De ficar angustiado com aquilo que virá nos sobrevir. Isso não anula, não. Ele é homem, ele tem sentimentos, mas mesmo em sua humanidade, ele é exemplo. Porque mesmo tendo angustiado a sua alma, ele não pecou contra Deus. Porque ele sabia o propósito. Ele diria aqui, a pergunta retórica que ele faria: pediria eu ao Pai que me salvasse dessa hora? Obviamente que não. E ele não pediu. Porque ele sabia o propósito da sua vinda. Que o ápice do seu ministério seria justamente aquilo que ele enfrentaria mais à frente. Então, mesmo nessas situações, tomamos a Cristo como exemplo. Por mais que sabemos, e muitas vezes não sabemos o que virá acontecer conosco mais na frente, e o medo daquilo que sobrevirá muitas vezes venha nos afligir, nós não podemos nos deixar ser levados por esse medo, por essa angústia, por essa situação. Mas precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O propósito de todo ser humano é o quê? Aí eu quero que vocês respondam. Vocês sabem. Qual o propósito de todo homem? Sussurra não, que eu sou surda. Eu sou um pouquinho surda. O propósito final de todo homem é glorificar a Deus. O propósito, marquem isso aí. O propósito final de todo homem é glorificar a Deus. Se você está passando por lutas, honre a Deus nas suas lutas. Se você está passando por adversidade, honre a Deus nas suas adversidades. Se você está passando pela bonança, louvado seja Deus que você esteja na bonança, honre a Deus em todas as situações. Porque no fim, Ele também nos honrará. No fim, Ele nos honrará. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Que hora é essa que Jesus tanto fala aqui? Eu vou falar mais na frente. Pai, glorifica o teu nome. A oração de Cristo, ao invés de pedir por livramento nessa situação aqui, no capítulo 12 de João, a oração que Cristo faz é justamente ao contrário de toda aquela que nós faríamos em situação de aperto, de angústia, de desespero. Muitas vezes, quando nós estamos nessa situação, o que é que a gente faz? Senhor, porque eu... Senhor, já faz anos que eu estou nessa luta. Ou se não faz como eu. Senhor, que eu ainda não aprendi, pelo amor de Jesus. É assim. Todo momento de desespero, a gente tende a fazer uma oração, né, meio que com falta de fé. A verdade é essa. Meio que cambaleando na nossa fé. Mas Cristo, mesmo nessa situação, a oração que Ele fala é: Pai, que o teu nome seja glorificado. Na minha vida, Senhor.
que o teu nome seja glorificado. Então veio uma voz dos céus. Olha, Deus é tremendo. Na mesma hora que Jesus orou, ele respondeu a oração de Jesus. Aí você vai dizer, mas quem estava orando era Jesus. Mas Jesus era homem, assim como eu e você. Então quando a gente orar, nossa oração tem que ser voltada para a glória do Senhor. E o Senhor vai responder. Louvado seja o nome do Deus. Eu já o glorificarei. Eu já o glorifiquei, na verdade. E ainda o glorificarei. Deus responde ao clamor de Cristo. Pai, glorifica o teu nome. Deus responde dizendo que já havia glorificado. O nome dele já havia sido glorificado em Cristo, através da sua vida, do seu ministério. E não terminou ali a glória de Deus. Ele ainda seria glorificado no que haveria de acontecer na morte de Cristo. O nome de Deus seria glorificado. Meus irmãos, isso aqui remete... Para mim, né? Não sei para vocês. Mas para mim remete muito ao que está lá em Ezequiel 39. Eu vou abrir bem rapidinho aqui, porque vocês sabem que eu falo demais e toma muito tempo. Já passei vergonha aqui na primeira aula do ano, chorando para vocês. Né? Espera aí. Quer ver eu ter perdido? Desculpa. Eu perdi, mas eu mando para vocês depois. Ezequiel, se eu não me engano é 36, 39, procurei, meus olhos não viram, então não vou perder muito tempo. Ezequiel, se eu não me engano é 36, mas vai dizer assim: não por amor de vós, ó filho de Sião. Deus está falando isso. Não é por amor de vós, mas é por amor ao meu nome, a minha santidade, que vocês prevaricaram, trazendo outros deuses perante mim, trazendo outras coisas fora da minha vontade para vocês. Não é por amor a vós, mas é por amor ao meu nome que eu glorificarei a mim mesmo. Para mim, isso é muito claro com relação a que Cristo apresenta aqui. A obra de Cristo, por mais que a gente não entenda ela, por mais que a gente estude, a gente nunca vai entender ela de forma, de fato, em sua completude. Deus vai sempre revelando algo mais para o nosso coração. E por mais que a obra de Cristo aqui seja, em primeiro lugar, não digo primeiro lugar, mas a nossa atenção é voltada para que essa obra de Cristo, a morte de Cristo, seja para nos levar de volta para Deus. A obra de Cristo, ela tem um ápice, assim, ela tem vários ápices, mas uma das suas pungências, se assim eu posso dizer, é que o nome do Senhor foi glorificado. 36, 32? Pode ler aí, por favor? Espera aí. Diz, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. Amém. A obra de Cristo, ela tem esse ápice também, que é trazer a glória que é devida ao único Deus verdadeiro. Quando Cristo faz tudo o que faz em sua vida, em seu ministério, e culmina ele em sua morte, como já falei, já bem dissemos aqui, ela tem um fator primordial que é trazer honra e glória ao nome do Senhor, que foi perdido no meio do seu povo. Essa obra de Cristo, ela é bem mais abrangente e bem mais aplicada do que somente a nós. A nossa restauração, a nossa libertação do pecado, a nossa leva de volta para Deus. É muito mais que isso. Em primeiro lugar, a obra de Cristo, ela aponta para a glória do próprio
Deus, porque a sua vida expressa, aponta isso. Não é à toa que no estudo, no esboço do estudo, o capítulo 2 até o capítulo 12 do Evangelho de João, o tema principal é justamente esse: Jesus aponta para Deus. A vida de Jesus, ela aponta para Deus, ela ensina novamente, tanto aos israelitas, como os judeus da sua época, quanto aos leitores de todas as gerações, uma vida que vale a pena ser vivida. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? A vida que glorifica a Deus. A vida que é entregue em favor do louvor e da glória do Deus que lhe salvou. É essa vida que Cristo nos ensina a viver. Não é para agradar a você mesmo, não é para agradar o seu líder, não é para agradar o pastor, nem as lideranças, mas é para agradar a Deus. A nossa vida só tem valor, a nossa vida só tem sentido quando a nossa vida é voltada para o louvor da glória de Deus. Quando eu busco a minha glória, ela é totalmente sem sentido, porque eu encontro uma glória aqui, mas aquilo não vai ser suficiente. Eu vou buscar e crescer e avançar para ter mais glória, para ter mais visibilidade, e isso nunca terá fim. Sabe quando a pessoa que ganha um pouquinho de dinheiro e não se satisfaz e quer ganhar mais um pouquinho de dinheiro e, não se, e vai, e assim foi sua vida? Da mesma forma é conosco quando queremos buscar a nossa própria glória. Queremos viver, sermos bem-aventurados por meio das nossas próprias forças e pernas. Mas uma vida que vale a pena ser vivida e ser gasta nesta era, é uma vida que louva e glorifica o nome do seu Deus. É uma vida que reconhece a soberania de Deus que lhe salvou, e você vai então viver de todas as formas para glorificar o seu nome. Vai ser fácil? Não. Por quê? Porque a gente precisa morrer. E quem é que quer morrer aqui? Por mais que a gente saiba do futuro que nos espera, nós ainda estamos muito apegados a este mundo. A gente não quer morrer. Quando a gente sabe que está doente, nem que seja de uma unha encravada, a gente já se desespera logo. Vai virar uma infecção generalizada, vou pegar uma sepsis e vou morrer. Ai, Jesus! Eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha muito medo. Sabe por que eu tinha medo? Porque eu tenho 3 filhos. Olha a cabeça de uma pessoa. Não tome isso como exemplo, pelo amor de Cristo Jesus. Tá? Eu estou falando aqui meus devaneios que eu tenho em casa. Porque eu tinha medo de morrer? Porque eu tenho 3 filhos. E eu dizia assim: Diego é homem. Homem não só aguenta muito tempo sem mulher. Vai arrumar outra. Se duvidar, ele arruma até outra no meu velório. Ele vai arrumar outra. Aí meus filhos vão ficar na mão de uma pessoa que eu não sei quem é, não sei se vai cuidar, se vai honrar, se vai levar para os caminhos dizendo: não, Senhor, não permita que eu morra, não. Não permita que eu morra, não. Eu dizia isso. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele me corrigiu. Meus irmãos, a vida dos meus filhos não está sob meu controle. Ela não está sobre a minha liderança. Ela está sobre, mas ela não está sob meu controle. Ela não está. Quem me deu, não fui eu que me casei e fui ter filho, não. Quem me deu foi Deus, os meus filhos. A Ele pertence a vida deles. Deus até aqui protegeu, guardou e livrou. E louvado seja Deus por isso. Eu tenho que orar um pouquinho mais por Olívia? Tenho. Mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa ilusão de que eu tenho controle de alguma coisa, eu tenho controle da minha casa, eu tenho controle do meu casamento. Meus irmãos, quem guarda, protege, sustenta, ampara, coloca debaixo do braço, levanta quando cai, é Deus. É Deus. E quantas visões semelhantes a essas precisam ser mudadas do nosso coração e do nosso pensamento? Eu não quero ficar doente e acamada porque eu vou sofrer. É Deus que guardou você. Deus tem guardado você. Na dor, adore. Na alegria, adore. Porque é o mesmo Deus que provém sol e chuva para justos e injustos. É o mesmo Senhor. Diga, minha irmã. Deixa eu só te dar o microfone. A paz do Senhor, meus irmãos.
Essa versão aqui na tradução da linguagem de hoje, da oração de Jesus, falou assim, é bem interessante. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa, né? Então, assim, a oração dele não foi pedir livramento, mas pedir que Deus revelasse a sua presença. E mesmo assim somos nós, no momento de aflição, é dizer: Senhor, eu não posso passar por isso, não. Não, na verdade, a gente tem que, na hora de aflição, dizer: Senhor, nesta aflição, revela a tua presença gloriosa. Né? E Ele já revelou a presença gloriosa na nossa vida e ainda revelará, como fez com Cristo, né? Continuará aguardando, para louvor da glória dele mesmo. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam que foi um anjo. Obrigada. Outros diziam que foi um anjo. Quem ouviu audivelmente essa palavra, essa declaração do próprio Deus, foi Cristo. A multidão que estava ali, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, cabe muito bem aqui, né? Alguns ouviram com voz de trovão, um som de trovão. Outros dizem: não, foi um anjo que lhe falou. Mesmo que não tendo a ciência do que foi dito, ouvindo ou não, eles sabiam que após a oração de Cristo, Deus se manifestou, né? Deus se revelou ali. Mesmo que alguns interpretem como um anjo, mas foi o próprio Deus que falou a Cristo. Da mesma forma como na ocasião do batismo, Deus se manifestou e falou acerca de Cristo, como também na transfiguração do monte, quando ele está com os discípulos no monte, e a transfiguração, e Deus fala, da mesma forma, há essa manifestação aqui de Deus falando acerca da oração, daquilo que Cristo pede. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Nós olhamos esse versículo e podemos pensar assim: mas Jesus disse anteriormente que a sua alma estava angustiada. A sua alma estava angustiada. E por que ele está dizendo que quando Deus falou, não foi por causa dele, mas sim por causa das pessoas que estavam ali? Porque em todo momento, por mais que ele esteja aflito, Cristo, nessa situação em que iria passar, ele sabe do propósito da sua vinda, ele sabe daquilo que deveria ser feito, daquilo que havia sido estabelecido desde antes da fundação do mundo. Na eternidade, esse propósito já havia sido estabelecido. Cristo já tinha claro isso. Mas isso não anula o fato de que aquelas pessoas que estavam ali, e até mesmo aos leitores, lembre que o propósito de Deus registrar tudo isso, né, por mais que tenha as testemunhas oculares e audíveis daquela situação, ela também respinga para a nossa geração hoje. Tudo que foi escrito é escrito para que nós aprendamos acerca de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala que estas coisas foram ditas, não por causa dele mesmo, não por causa da sua aflição, porque ele sabia do seu propósito, mas sim por nossa causa, por causa dos ouvintes. Por que ele disse essas coisas? Para testemunhar mais uma vez de que Cristo era honrado e glorificado por Deus. Cristo era aquele testemunha que Deus havia levantado para anunciar acerca dele mesmo. Então, quando ele faz isso, da mesma forma como ele faz no batismo, da mesma forma como ele faz na transfiguração, era para dar testemunho. O próprio Deus dá testemunho de Cristo àqueles que estão presentes, como também a nós hoje que estamos ouvindo estas coisas e estudando essas coisas. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, estaremos continuando a narrativa do Evangelho. Agradeço a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com vocês, aprendendo da palavra do Senhor. Não pensem vocês que por eu estar dando aula, que eu conheço mais ou sei mais. Pelo contrário, eu estou aprendendo junto com vocês. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de ensinar. Já falei e repito mais uma vez, havia outras pessoas capacitadas para dar esse estudo. Acredito que sim, creio que sim. Mas se o Senhor me permitiu, é para que eu também fosse fortalecida na fé.
a gente nunca deve nos colocar como alguém superior, né? Por mais que a gente entenda que tem alguns que aprendem mais, absorvem mais, outros que precisam de um cuidado e uma atenção maior, mas todos aqui estão no mesmo barco. Todos aqui estão na mesma condição de aprendizes do Senhor. Aprendizes do Senhor. E a minha oração contínua, toda vez desse estudo, tomei para mim a oração de Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado. E que através da ministração da sua palavra, seja através de uma ministração, seja através do estudo, que o povo de Deus seja despertado em sua fé e no seu conhecimento. Um conselho que se me permitirem dar a vocês no início desse ano, nós somos uma igreja que estamos voltados na busca, no crescimento dos irmãos, no conhecimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso, e que o Senhor não aparte isso de nós. Mas um conselho que eu gostaria de dar a vocês, a todos vocês, a também aos que nos assistem, é que quando nós formos nos debruçar na palavra do Senhor, não vamos olhando para aquilo que Deus vai falar no nosso coração. Mas, em primeiro lugar, que nós vamos à presença do Senhor por meio da sua palavra, querendo ver e aprender do Deus que nos concedeu a palavra. Que possamos ser preenchidos do conhecimento e da revelação de quem Deus é. Que Deus seja glorificado no meio do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.